No dia 1º de junho de 1993, Norma Rodrigues foi encontrada sem vida em sua casa. Ela estava a poucos passos do quarto de seu filho de 4 anos, com o rosto totalmente tapado por fita adesiva. Norma tinha 32 anos de idade e era mãe de 2 meninos, que ela criava na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa história é um lembrete assustador de que as mulheres não estão seguras, nem mesmo dentro de suas próprias casas. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Bom, antes de continuar contando a história para vocês, eu vou primeiro lhes apresentar a vítima. Norma cresceu em Hidalgo Country, no estado do Texas, antes de se mudar para a Califórnia. Ela estava no final da adolescência quando conheceu seu futuro marido, Tony Rodrigues. Eles estavam loucamente apaixonados e se casaram muito cedo. O casal teve um casamento feliz pelos próximos 16 anos e nesse tempo tiveram 2 filhos, Andrew Rodrigues, o mais velho, e Austin, o mais novo. No entanto, Norma e Tony se separaram, pois ao longo dos anos eles perceberam que não estavam mais fazendo um ao outro feliz. Então, se divorciaram amigavelmente. Em seguida, eles criaram um cronograma dividindo o tempo das crianças entre os dois. Eles concordaram que Tony sempre deixaria os meninos na escola de manhã e Norma iria buscá-los mais tarde. E em uma reviravolta do destino, esse cronograma levou Tony até a porta de Norma naquele fatídico dia 1º de junho, quando ele encontrou sua ex-esposa sem vida. Norma e Austin, o filho mais novo, tinham ficado sozinhos em casa na noite do crime, já que o Tony havia levado o Andrew, que naquela época tinha 11 anos de idade, junto com o tio dele, chamado Hector Rodrigues, para um jogo de beisebol. Então, como estavam apenas Norma e Austin na casa naquela noite, depois que ela colocou o filho na cama, Norma foi atingida por uma frigideira em sua cabeça. E para evitar criar uma grande cena no local, a pessoa que lhe atacou a segurou antes que ela caísse no chão. Depois disso, o criminoso teria pego um monte de fita adesiva e enrolado ao redor de sua cabeça. Enquanto fazia isso, ele tentou de todas as maneiras tapar a boca de Norma com o máximo de força possível para que ela não pudesse gritar. Uma vez feito isso, ele esperou que ela recuperasse sua consciência antes de terminar de sufocá-la. O criminoso se certificou que os momentos finais de Norma fossem preenchidos com uma sensação avassaladora de impotência. Ela perdeu a vida olhando para a escuridão e se sentindo presa, incapaz de se salvar. Ainda naquela noite, o Tony deixou o Andrew na casa da mãe, porém ele não entrou porque já estava muito tarde. Ao encontrar a porta da frente trancada, o Andrew deu a volta na casa e entrou pela janela de seu quarto. E quando o Andrew finalmente entrou em seu quarto, ele ouviu o Austin lhe dizer que sua mãe tinha um band-aid no rosto. No entanto, o Andrew achava que aquilo não era nada demais, então foi dormir. E no dia seguinte, foi descoberto que a Norma estava sem vida. Tony chegou cedo à casa de Norma no dia 1º de junho, com seu irmão Hector, para levar Austin e Andrew para a escola. No entanto, ela não atendeu a porta como era de costume, e Tony achou isso muito estranho. Devido a isso, usou seu cartão de crédito para invadir a casa. Ele e seu irmão mal podiam imaginar o horror que os esperava lá dentro. Hector estava andando na frente de Tony quando parou abruptamente. Tony deu um passo para o lado para ver o que estava de errado ali. E foi quando ele viu Norma deitada sem vida no chão. Ele correu para ela e lutou para remover a fita adesiva que estava em seu rosto. Enquanto isso, Hector estava chocado demais para se mover.
Tony gritou para que ele se mexesse e pegasse uma tesoura na cozinha para cortar a fita. Enquanto isso, ele iria verificar se seus filhos estavam bem. Ele disse a Andrew e Austin para ficarem no quarto, a menos que ele viesse buscá-los. Então, depois disso, ele tentou tirar a fita do rosto de Norma com a ajuda de seu irmão, acreditando que ela ainda estivesse viva. Mas depois de remover toda a fita, ele percebeu que Norma já havia falecido. Ao perceber isso, o Tony deu um suspiro e ligou para o 911, pois ele havia acabado de perder a mãe de seus filhos. Quando a polícia chegou à cena do crime, eles ficaram surpresos com a visão horrível de Norma. Aquela cena mostrava que quem cometeu o crime dedicou muito tempo e pensou em cada detalhe. Um dos detetives de plantão, Tony Paradis, comentou: "Isso foi muito bizarro para palavras. Não haviam evidências de sangue ou de entrada forçada na casa. A bolsa de Norma também estava em seu quarto, então não tinha como ter sido um roubo que deu errado. No entanto, algo estranho que estava na cena do crime eram as chaves de Norma que estavam do lado do corpo dela, e foi descoberto que aquelas chaves eram da porta da frente da casa. Os investigadores inicialmente suspeitaram do ex-marido, Tony, mas ele e Hector passaram no teste do polígrafo, que não é tão confiável assim. Eles então falaram com Andrew, que não conseguia parar de pensar no que Austin havia dito a ele na noite anterior. Isso assombrava Andrew. Será que Austin tinha presenciado todo o crime contra sua mãe? Quando Tony tentou fazer que o Austin contasse o que havia acontecido, o menino primeiramente não falou nada, mas depois ele conseguiu se lembrar de um homem chamado Corey. A polícia então considerou esse Corey como um possível suspeito e logo o localizou. No entanto, quando foi entrevistado pela polícia, Corey disse que ele e Norma eram apenas colegas e que na noite do crime ele estava junto com seus pais. Depois de investigar Corey, os detetives entrevistaram mais colegas de trabalho de Norma, incluindo Beatriz. Ela revelou que Norma organizou um churrasco para eles em sua casa um dia antes de ter a vida ceifada. No entanto, ela perdeu as chaves durante a festa e ninguém conseguiu localizá-las. Essa informação intrigou os investigadores desde que o corpo de Norma foi encontrado com a chave ao lado dela. Quando eles examinaram a lista de convidados, um homem de 39 anos chamado Warren McKay ficou sob suspeita. Norma havia frustrado seus avanços sexuais, recusando a ser sua namorada. Mesmo que ele estivesse amargo com a rejeição, Norma ainda tentou manter uma boa amizade com ele e o convidou para o seu churrasco. E quando a polícia questionou Warren, ele tinha um bom álibi sobre ter saído com o seu colega de quarto e a namorada dele na noite do crime. Mesmo assim, os detetives tinham muita dúvida sobre ele e exigiram que o homem fizesse um teste de polígrafo. E surpreendentemente, ele passou tranquilamente pelo teste, que eu repito, não é nem um pouco confiável. Por ele ter passado nesse teste de polígrafo, que sinceramente qualquer pessoa que acredita no que está dizendo passa, ele foi desconsiderado como um suspeito, e a polícia descobriu mais tarde que isso foi um grande erro. Os anos começaram a se passar e nada aparecia, até que uma década depois, no ano de 2003, um especialista em DNA resolveu analisar algumas amostras encontradas na cena do crime. Com isso, eles finalmente conseguiram construir um perfil do suspeito. E foi assim que a polícia descobriu que as evidências na cena do crime tinham uma correspondência de DNA exata com o DNA do Warren. Os policiais, ao descobrirem isso, ficaram completamente chocados, até porque ele tinha um álibi e havia passado no fabuloso teste de polígrafo. Além disso, ele tinha sido muito colaborativo durante toda a investigação. Por causa disso, o detetive Tony Paradis disse o seguinte: "De todos com quem lidamos, ele provavelmente era o cliente mais legal do grupo. Isso só te deixa de boca aberta." Com a descoberta do criminoso, os detetives também descobriram exatamente tudo o que havia acontecido. Warren havia roubado as chaves da casa e depois voltou na noite seguinte para tirar a vida de Norma. Ele colocou fita adesiva no rosto dela porque ele não queria olhar para o que tinha feito. E após descobrirem tudo isso, Warren foi preso em agosto de 2003 e 2 anos depois se declarou culpado, recebendo uma sentença de 15 anos de prisão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só.
Até a próxima e tchau!